Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora aí para o nosso segundo vídeo da nossa semana 9, né? Então, continuando o nosso preparamento para o espalhamento, né? Então a gente está no pré-espalhamento quântico. Esse vídeo, basicamente, tudo que eu vou falar que tem no Landau volume 1, para que não é volume 3, mas é bem feito no Goldstein. É um livro clássico de mecânica, né? Acho que talvez seja o melhor livro, dos mais antigos. O Nivaldo é muito bom também, mas o Nivaldo não tem nada de espalhamento. Para espalhamento, o Goldstein eu acho que é o melhor. Então, quero dizer assim, porque a gente vai discutir aqui é espalhamento clássico. Vamos fazer uma pequena revisão. Bem, se você lembra de tudo, estudou bem espalhamento clássico, pode até pular isso aqui, né? Mas vai saber, se quiser revisar, ou então se acontecer algum problema, geralmente isso aqui é discutido em mecânica clássica, né? Mecânica 1, nesse ponto, não é de mecânica analítica. Né? Então vamos falar do espalhamento clássico. A ideia é o parâmetro de impacto, que é, aqui não é D, né? Parâmetro de impacto e seção de choque. Né? Então o parâmetro de impacto, que é o cara que importa aqui, né? A gente vai ver que depois quântico esse cara some, a definição de seção de choque, e um exemplozinho aqui de uma esfera rígida, só para ter um exemplo. Então, o que é o espalhamento? Esse aqui. Já tá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, vê se você entendeu aqui, né? Os vermelhinhos e azulzinhos. Então, essa ideia de espalhamento é a coisa mais básica. É brincadeira de criança, né? Destacar uma coisa na outra. Né? Esse aqui digamos, o tipo de interação física mais importante para a gente, né? A gente ficar de física de partículas é tudo, né? Mas em geral é o que interessa, em geral em física, né? O que interessa é isso, né? A gente extrai informação de jogando uma partícula na outra e ver se elas explodem, o que voa para todo que é lado. Então a ideia, vamos supor que você tem um feixe de partículas para cá, um feixe de partículas para lá. Então o espalhamento você está jogando um contra o outro, esse cara vem e eventualmente eles vão colidir. Aqui a gente vai precisar de uma definição importante, chamada de intensidade. Intensidade do seu feixe. O feixe incidente, o feixe que você está jogando. Esse cara vamos chamar aqui de I. Então, isso aqui é o número de partículas por tempo por área. Então, qual a ideia? Você faz um retângulozinho, uma áreazinha imaginária, né? Você está jogando um monte de partículas, você pega um negócio desse, você está vendo quantas partículas estão passando, você liga um cronômetro, né? Está vendo quantas partículas estão passando ali por unidade de tempo. Passou 50 partículas ali num segundo. Essa é a ideia, chamamos de intensidade. Mas você pode pensar esse cara de outro jeito. Então, suponha que você tem um feixe, né? Um monte de cara. Né? Você imagina esse quadrado, imagina que esse quadrado agora é esse cara aqui. Né? Aí você tem uma fila de partículas. Né? Aí você ligou o cronômetro, mas você não está olhando a priori, digamos, quantas partículas estão furando ali. Aquelas partículas, você aciona o cronômetro, elas passaram, você acompanha elas por um tempo Δt. Né? Aí naquele sua figura original, do seu quadrado original, elas passaram e passaram outras atrás, né? Então esse cara andou um tempo Δt,
você fez essa projeção, então depois eles andaram, digamos, um ΔX, que é um V, digamos, velocidade, vamos supor que estou no velocidade de V, né? Andou um V ΔT. Então, quando esses que entraram estão saindo ali no final da sua caixa, ali dentro da sua caixa tem várias partículas. Né? Todas as partículas que estão ali dentro são as partículas que passaram do seu primeiro quadrado. Né? Então, você pode calcular a intensidade do seu fluxo naquele quadrado, contando quantas partículas tem dentro dessa caixa. Então, a ideia aqui, deixa eu ficar claro, né? A ideia aqui que você faz, né? Você pode multiplicar e divide aqui por ΔX, esse ΔX. Né? Então, aqui ficou esse cara. O que é o ΔX? É a velocidade das partículas do seu feixe, né? Vezes o tempo. Né? Você está pegando. Você quer saber quantas partículas passaram aqui pelo mesmo tempo. Né? Então, o tempo daqui e o tempo daqui cancelam. Né? Então, esse tempo cancela e fica o V. Né? Então, esse cara ficou V. E o que ficou aqui? Então, o número de partículas por essa área vezes esse ΔX, esse comprimento. Mas isso aqui é exatamente o volume da caixa. Então ficou o número de partículas por volume, que é ρ. Né? Vamos chamar esse cara de ρ, é a densidade do seu feixe. Né? Então ρV. Então isso aqui vai ser o que a gente vai usar de certa forma em mecânica quântica. Você vai fazer ρV é J. Né? Então a intensidade do feixe, aí ele vai ser, até porque a questão lá, mesmo que você vai fazer o experimento mesmo com uma partícula, né? O problema não tem trajetória, né? Você tem um fluxo acontecendo, seria o fluxo de probabilidade. Né? E é para que essa intensidade é exatamente o J da partícula, ρ vezes V. Se você tem uma partícula livre. Então, mas a gente está falando tudo clássico aqui. Então, quais são as hipóteses? Né? Está jogando você tem um feixe de partículas que você está jogando lá. Você está assumindo que dentro desse feixe, duas partículas do mesmo feixe não interagem entre si. Né? Para que já se você está jogando um monte de elétron em algum lugar, né, já você está desconsiderando a carga deles, porque para esses elétrons não vão em linha reta, eles vão se repelindo. Mas a gente não está considerando esse tipo de situação. Vamos dizer que o feixe é uniforme, né, para ficar bonitinha aquela conta, então é um rio de partículas correndo. Né? Então tem o mesmo número de partículas, você faz um volumezinho em cada lugar, tem o mesmo número de partículas, no mesmo volume. E quando eles chocam um feixe com o outro, a interação só dá 1 com 1. Né? Não dá para esse cara vir aqui, digamos, bater nesse e rebater e bater no outro. Né? Então a gente está pegando só 1 com 1, 1 com 1, 1 com 1, 1 com 1. Né? Então, na verdade, você está estudando simplesmente um problema de dois corpos. No final dos contos. E mecânica quântica é exatamente o que você vai fazendo. Você não precisa o problema é que esse conceito de seção de choque que a gente vai chegar, né? Em mecânica quântica ele existe até por causa de 1 com 1. Né? Porque lá é probabilístico. Mas tudo bem. Aqui a priori são vários, né? Você está jogando um monte no monte. Mas na verdade você só precisa estudar um problema de dois corpos. Cada cara do feixe é um problema de dois corpos diferentes. Então a gente vai estudar então o problema de dois corpos, sempre no referencial do centro de massa. Então no referencial do centro de massa, o momento total do sistema é zero, né? Então se um está para cá, o outro está para lá. Massa vezes o momento aqui, massa vezes o momento de lá tem que ser iguais e contrários. Né? Então um sempre está apontando para o outro. Então, eles interagem, saem assim. Né? Supondo que estão se repelindo. Né? Então necessariamente tem que ser assim. Né? Porque em todo instante o momento total é zero. Né? Tem uma forma, tem gente que chama, livros mais antigos, né? Landau, Goldstein, né? Eles chamam de um referencial do laboratório, referencial onde um cara, onde você tem um alvo, né? Então um está parado e o outro você jogou. Então vamos supor que o azul está parado e você jogou o vermelho. Então nesse referencial só tem o vermelho, mas isso aqui você pode fazer uma troca de referenciais, né? Lá é bem discutido, na verdade eles fazem assim, depois passa para esse referencial, é muito bem feito, mas eu não vou discutir, até porque esse nome laboratório, ele é meio antigo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o LHC, ele roda um próton de um lado, do outro, e joga um contra o outro, ele acelera os prótons e joga. Então o laboratório, os prótons com a mesma energia, o laboratório é o referencial do centro de massa. Então, na verdade, o referencial do centro de massa é do laboratório. Mas tudo bem, geralmente o laboratório você jargão usa isso, um parado e o outro vindo. Agora, digamos, a gente você tem esse problema, mas você vai transferir o problema para o potencial. A gente não vai trabalhar com os dois caras assim. A gente vai pegar um problema de dois corpos, aquele cara no problema efetivo de massa reduzida. Né? Então aqui vai ser como se fosse massa μ, né? E
e o problema de força central. Né? Então, na verdade, toda essa trajetória que a gente vai descrever aqui não é a trajetória da partícula, é a trajetória da distância relativa entre as partículas. Mas aqui, então, na verdade, você jogou, esse seria a sua partícula. Então eu botei outra cor aqui, né? Não é nenhuma nem a outra. É uma de massa μ, você está jogando. Esse cara vamos chamar de parâmetro de impacto. O que é o parâmetro de impacto? Se não existe interação nenhuma, esse cara vai passar reto aqui. Essa é a menor distância que ele vai passar da origem. Aqui seria a origem de força. Aqui eu estou escrevendo mas você imagina que você tem um feixe. Por que a ideia? Na verdade, você pode estudar todas as partículas, todas as interações que vai fazer, como se fosse um problema genérico. Porque esses caras vamos supor, você está jogando 2 com 2, esses caras vão passar bem próximos um do outro. Então seria um B pequeno. Mas tem outros dois que vão estar longe. Vou fazer assim. Os dois que vão estar mais perto, mais longe, e por aí vai. Então você vai pegar todas as possibilidades possíveis, porque você vai assumir de certa forma que o feixe é uma infinidade de partículas do lado do outro. Então você tem todas as possibilidades. Mas ao invés, então aqui como se fosse um feixezinho, né, mas todos com o mesmo B. Ou entre, na verdade num arco, né, entre B e B mais dB. Então um anel de espessura dB. Então seria essa área aqui, 2π B dB. Então esse cara seria um problema genérico com esse B arbitrário. Né? Então para cada B você está pegando um conjunto de partículas que passam por aquele anel. Então elas chegam, interagem e vão embora. Então a gente assumindo que o potencial é longe, a partícula é livre, né? Então esse cara tem uma energia bem definida. Ele chegou, então ele vem aqui no partícula livre com velocidade aqui nessa direção. Ele interagiu e saiu aqui livre de novo. Né? Partícula livre quer dizer assim, só tem energia cinética aqui, só tem energia cinética. Né? Então aqui ele interagiu. E ele sai, depois da interação, ele sofreu uma deflexão, depois ele é livre aqui de novo, então ele vai fazendo essa assintótica aqui. Da origem do centro de força, eu traço uma reta paralela. Aqui, né? Então esses caras vão se encontrar no infinito. Né? E aqui vai fazer um ângulo. Esse é o que eu chamo de ângulo de espalhamento. Como eu estou fazendo uma linha, mas você pode pegar todo esse problema, ele é simétrico aqui, né? Então por isso que tem esse ângulo sólido. Na verdade você pode pegar essa figura e girar. Você teria um feixe de partículas aqui no anel, e esse feixe de partículas está saindo nesse ângulo sólido, que é 2π, aqui 2π sendo θ dθ. Ok? A ideia, né? Então repara que, dado um B, você deu, como esse cara entrou, né? Esse aqui é uma trajetória, então esse aqui é uma trajetória única, ele saiu. Então, dado um B, você tem um ângulo θ. Na verdade, toda a questão do espalhamento clássico é escrever esse θ como função desse B. Aí você resolve o problema. Você descreveu a trajetória, porque na verdade o que interessa é a entrada e a saída. Né? E aqui, uma parte importante para o clássico, né, é que durante essa trajetória tem um ponto que ele chega o mais próximo possível do centro de força. Esse ângulo aqui a gente chama de φ. Esse ângulo que ele faz com esse assintótico aqui, ele também é φ. Né? O que ele entra e o que ele sai. Porque esse cara aqui é simétrico, né? Você pode entender assim, né? Porque na verdade todo o processo ele é simétrico. Você tem aqui o matemático está com problema, né? Então eu estou roubando figuras de outros vídeos. Suponha que esse aqui é o seu potencial efetivo. Você deu uma energia, o cara vem lá de longe, então potencial. Suponha que esse potencial foi a zero, rápido. Né? Esse aqui já não é bem isso. Mas então o cara vem em partícula livre, vem com energia cinética, a energia cinética vem mudando, aqui a energia cinética zero. Repara que aqui é o ponto de retorno em parte radial. Né? Então ele chega até aqui e volta. Né? Então do mesmo jeito que ele vem aqui perdendo energia cinética, ele volta ganhando energia cinética. Então simplesmente é a mesma trajetória em termos de R, né? Entra, e chega e sai. Do mesmo jeito, né? Você só volta. Rebobina o tempo. Então é por isso que necessariamente aqui ele chegou no raio mínimo, fez esse ângulo. Então daqui do infinito até o raio mínimo fez esse ângulo, do raio mínimo até o infinito ele tem que fazer o mesmo ângulo, que é a mesma trajetória. Então aqui cria um vínculo importante, porque esse mais esse sempre dá π. Né? Então na verdade você consegue, é mais fácil achar esse ângulo φ, que a gente vai calcular usando a trajetória, né? E depois com φ você calcula o θ, que é a ideia para você ter o ângulo do espalhamento. Então 2φ mais θ é π. Então, e aí? Qual é a ideia que a gente quer? Então só lembrando que esse ângulo de espalhamento nesse problema de força, problema de partícula
de massa reduzida, esse é o mesmo ângulo do espalhamento da partícula no centro de massa. Porque eu quero dizer assim, o que seria isso? Eu acabei esquecendo a figura. No centro aqui, o cara chegou, saiu. Esse é o ângulo θ. No problema real, né, no centro do potencial, no referencial ao centro de massa, eles estão vindo aqui. Então, esse eixo é o mesmo eixo do problema original que o cara vai sair. Né? Aí eles são defletidos, né? E saem assim. Né? Então, porque aqui ele se aproxima, até um raio mínimo, aí naquele processo é esse cara chegar aqui no raio mínimo. Né? Eles chegam no raio mínimo, seria esse cara aqui. E depois vão embora. Então, eles estão longe, chegam próximos e vão embora. Quando eles vão embora, o que é o ângulo do espalhamento? Eles vieram por aqui, é esse eixo. Agora você corta aqui é essa reta que faz esse assintótico. Né? Então, esse cruzamento aqui é o θ. Repara que ele é o mesmo θ quando você faz assim. Né? Porque aqui, quando o cara vai... Aqui ele vem do infinito, ele estava nessa reta, aqui a reta é paralela, a distância era infinita, e agora, depois que ele sofreu a deflexão, a distância é infinita de novo para o centro. Aqui é a mesma coisa, distância infinita, e agora a distância infinita. Então, é o mesmo ângulo. Né? Então, θ é o ângulo do espalhamento no centro de massa. Só porque às vezes você fala assim, mas eu resolvi o problema naquele potencial efetivo, o que aquele ângulo tem a ver com o problema real do espalhamento? É o mesmo ângulo. Por isso que não tem problema, que a gente vai calcular aqui é do centro de massa mesmo. Então, qual é a ideia? Né? A gente vou definir aqui a seção de choque. A ideia, na verdade, aqui, é porque como você está jogando um canhão de partículas de um lado e do outro, aqui é clássico, você tem a trajetória. Se fosse um em um, não tem muita graça, não tem a ideia que a gente vai introduzir aqui a seção de choque. Né? A ideia é se eu estou jogando um cara aqui, um cara ali, eu sei onde esse cara vai para lá, sei que esse cara vai para cá. Vamos supor que eu tenho um detector que pega 1. Né? Então eu joguei a 1 e a 2, eu tenho um detector, eu sei, na verdade, que ângulo esse cara vai chegar, porque eu sei a trajetória. Mas a questão aqui é que você tem um monte. Né? Então você não está querendo pegar a trajetória de cada um. Você está querendo jogar assim, eu joguei um montão aqui, esses caras estão defletindo, dependendo da interação, eu tenho um detector, quantos caras vão bater com certo ângulo? Esse aqui que interessa. Então, onde vão bater aqui, onde vão bater aqui, mudando o ângulo. Olhando no detector, variando o ângulo no detector. Então, a ideia para a gente chegar nisso é fazer uma ideia simples. Né? Repara que, voltar aqui, o número, aqui você tem um monte de partículas nesse anel. O número de partículas que estão passando nesse anel por unidade de tempo, né? Você concorda que exatamente esses caras vão todos passar e todos vão sair no ângulo sólido aqui. Então, se aqui eu abre esse ângulo sólido aqui lá longe, né? Você concorda que o número de partículas que entram aqui para a unidade de tempo é o mesmo número de partículas que saem aqui para a unidade de tempo. Né? Então, você tem um fluxo estacionário aqui, então o cara entra de um lado e sai do outro, entra de um lado e sai do outro. Então, o número de partículas que está entrando aqui está saindo lá. Então, o número de partículas que passam naquele ângulo, na área 1 por unidade de tempo, é o número de partículas que sai no ângulo sólido, ali naquela área 2 por unidade de tempo. Da área 1, que então é partícula por tempo? Você concorda que isso daqui é intensidade vezes a área? Porque a intensidade é o número de partículas por tempo por área. Então, você multiplica pela área, você está pegando o número de partículas que está passando ali por unidade de tempo. Então, esse aqui é a intensidade, 2πb dB. Agora, o que está saindo no 2, esse número de partículas por tempo, eu defino essa definição de seção de choque como a intensidade vezes a seção de choque no ângulo sólido. Né? Então, a seção de choque faz aquele papel como se fosse aqui a área desse cara. Né? Então, seria tipo a área efetiva lá onde ele vai ser lá, digamos, perto do infinito. Mas isso aqui é a definição de seção de choque. Na verdade, o que é a seção de choque nesse ângulo sólido? Você inverte para o outro lado. Então, a seção de choque é o quê? É o número de partículas espalhadas, né, nesse ângulo sólido por unidade de tempo dividido pela intensidade. Então, essa é a ideia da seção de choque. Então, você jogou os caras aqui, você está sabendo que os caras estão chegando lá jogou, né, estão passando, digamos, por um certo anel, quantos estão saindo, eles estão saindo num certo ângulo sólido. Então, eu estou jogando um monte de partículas aqui. O que é a seção de choque? É o número de partículas que está chegando no detector, né, no ângulo sólido, por tempo, por unidade de tempo, então quantos estão batendo ali, por intensidade. Essa por intensidade é importante, porque simplesmente você fica olhando o detector e está vendo se lá, passando acho que um avião aqui, sei lá, está batendo 50 partículas ali por segundo
numa certa região do seu detector, para certo ângulo θ, né, você não sabe dizer se isso é muito ou pouco. Né, porque 50 partículas não passando ali por unidade de tempo, estou falando, então muitos caras estão chegando aqui, não sei, porque você tem que dizer quanto você está jogando. Né, então por isso que essa intensidade aqui do fluxo incidente. Então lembra que essa intensidade é o número de partículas que você está jogando, por unidade de tempo, por área. Então isso aqui é partículas por tempo por área. Então na verdade isso aqui tem dimensão de área. Então eu sei, agora que a seção de choque tem um sentido físico maior, porque eu sei que está batendo 50 partículas aqui por segundo, né? Mas se o meu fluxo incidente é de 200 partículas por área por segundo, então se ele está batendo 20 naquela área, ou 50 naquela área, tá bastante. Né? Mas se eu ali estou batendo 50 partículas por segundo naquela região, naquela área, mas se o meu fluxo incidente é de 1 zilhão de partículas por tempo por segundo, então na verdade ali não está batendo quase nada. Entende a ideia? Então por isso que a seção de choque é importante, ela tem dimensão de área. Tem dimensão de área porque a gente está trabalhando em 3 dimensões. Né? Sempre tem o espacial menos 1, né? Porque é um corte no espaço. Né? Então aqui é a área. Então se você pega aqueles dois e iguala, né? Então seria o que está a entrada, né? Partículas por unidade de tempo, a saída, partículas por unidade de tempo, você tem um jeito de calcular a seção de choque. Né? Então só jogou para lá, então a seção de choque é isso daqui. Né? Então o 2π cortou, na verdade você precisa o parâmetro de impacto como função do ângulo de saída. Se você consegue resolver isso para um problema genérico, né? Dado aquele parâmetro de impacto, você sabe a seção de choque quando você joga o feixe. Então fica só em termos da derivada. Eu joguei esse dθ para cá. Esse módulo é só a seção de choque ser um número positivo, porque dB dθ é sempre negativo. Né? Você der assim, se você aumenta, se o B é muito pequeno, ele está bem perto do centro. Né? Então ele vai chegar ali perto, ele vai sentir bastante. Agora se o B for bem longe, então ele quase não está, quase não estão interagindo. Né? Então o B quase praticamente vai passar reto. Então aumentando o B você diminui θ, essa é a ideia. Mas tudo bem. Então, determinação de choque é só conseguir escrever isso. Como fazer? Agora aqui já extrapolando um pouco, o que a gente precisa para a mecânica quântica está explicado. É o conceito de seção de choque, que é a ideia do espalhamento. Mas só para terminar, né, fazer um negócio mais redondo em clássico, como é que você acha isso? A ideia é essa daqui. Então, só botei a figurinha de novo, tem esse processo com um Bzinho aqui. Então, esse ângulo daqui é o ângulo φ. Esse ângulo daqui é φ também, né? E esse ângulo é o θ. Mas vamos supor que essa partícula está vindo, ela está num ponto qualquer aqui durante a trajetória dela. Esse é esse ponto. Esse ângulo aqui, onde ela está, que faz com o eixo aqui, esse ângulo, em todo o instante de tempo, eu chamo de φ, esse φ. Φzinho, que é um problema que está no plano, né? Então seria o φ das coordenadas polares. Né? Então se aqui tudo é φ, aqui é π menos φ. Então ele vai andando, o φ vai mudando R, vai mudando φ, você tem a trajetória. Mas a questão é que esse é um problema que é que só a relação entre o θ e o φzão, né? Está escrito aqui. Esse é um problema, obviamente, conserva o momento angular. Então o que é um momento angular? O módulo, né? É esse produto vetorial aqui. Lembra que a gente está no massa efetiva. Então esse cara é R, V, seno φ, desse ângulo. Né? Então isso é conservado para todo φ e todo R, durante toda a trajetória. Inclusive quando você joga R para o infinito. Então a ideia aqui é assim, lembra que você tem que relacionar o parâmetro de impacto com θ. Né? A gente vai fazer isso resolvendo a equação da trajetória, mas a equação da trajetória não tem o B a priori, parâmetro de impacto, tem o L. Mas dá para eliminar o L em favor de B, isso que a gente vai fazer. Então quando você joga R indo para o infinito, essa curva, que seria onde está a partícula, né, que é o roxo, ele vai indo para lá. Aí você tem a altura dele aqui com o seu eixo, é o parâmetro de impacto. E esse ângulo aqui é π menos φ. Óbvio, quando eu não peguei R para o infinito. Quando você jogar R para o infinito, esses caras vão ficar paralelos. Né? Então, esse cara vai estrangular. Mas a ideia é que, então, se você está pegando R bem grande, esse cara vai ficar assim. Né? Quando você olha aqui, você pode relacionar esse φ com B. Né? Esse cara aqui é R. Porque o que é o seno desse ângulo? É isso por isso. Então, o seno desse ângulo é B sobre R. Mas seno de π menos φ é seno de φ, porque isso é seno, cosseno, menos cosseno, seno. Então é menos cosseno disso, que é menos 1, então ficou mais 1, cosseno disso, seno disso. Então é seno φ. Seno disso é seno disso. Né? Então eu jogo R para lá, quer dizer assim que
quando você joga R para o infinito, o R sendo φ é o B. Então esse limite é bem definido. Mas o momento angular se conserva para todo R. O momento angular em qualquer R, qualquer φ, é isso. Inclusive R para o infinito. Mas quando você jogar R para o infinito, esse cara vira B. Então, indo lá no infinito, a velocidade tem um valor específico, né? Que é a velocidade original eu chamo de V infinito, né? Que sua partícula está livre. Mas não é um problema de massa reduzida, não no original. Né? Mas essa velocidade é fácil relacionar, né? Porque essa velocidade é de R1 é a velocidade de 1 menos 2 no módulo. Né? Repara que o momento total é zero, mas não a velocidade geral, né? Porque as massas são diferentes de uma partícula e de outra partícula. Então, beleza, você sabe escrever isso. Então, aqui você pode relacionar, aqui, dado por isso aqui. Então, você pode eliminar o L em termos de B. Onde você vai eliminar? Né? Na equação da órbita. Né? Então, a equação da órbita é isso aqui, aquele φ, né? Qualquer R, aqui tudo escreve como uma integral indefinida, né? Mas essa é a equação da órbita da sua trajetória. Relaciona φ e R. E aqui aparece o L, e por aí vai. O potencial efetivo aqui também aparece o L. Então, todo lugar que tem L, você vai trocar por B. E como é que você relaciona isso com querer chegar no ângulo do espalhamento? A ideia é assim, você integra, digamos, do infinito até o R mínimo, ou do R mínimo até o infinito, né, para a integral ficar positiva. Então, você integra do R mínimo até o infinito, que ângulo esse cara varre? Que φ que varre? É aquele φzão. Né? Então, a gente já viu. Então, integrando esse cara do R mínimo até o infinito, agora botando a integral definida, aqui tem que dar φzão. Aí você faz isso e troca aqui no lugar do L, você bota B. Pronto. Agora, para você faz essa integral, você vai ter aqui uma função do R mínimo, então você tem que saber o problema, do potencial, você calcula o R mínimo, mas vai aparecer o B e o φzão. Tendo o φzão, você tem um θ, okay? Por causa dessa relação. Na verdade, eu posso escrever direto aqui no θ. Então, o θ fica escrito assim. Você faz essa integral, você vai ter o θ como função de B. Então, θ é função de B, você volta, você precisa dele, do seno dele e da derivada dele. Né? E com relação a B, você tem a seção de choque. Então, aí é assim que você conta a trajetória. E outro conceito, para terminar, é o que a gente chama de seção de choque total. Mecânica clássica parece meio, sei lá, meio mais ou menos, vamos dar um sentido aqui geométrico para isso, mas mecânica quântica é um conceito importante. Né? Então, o que é seção de choque total? É você pegar, então, aqui, a seção de choque é quantos caras estão batendo lá no seu detector, no ângulo sólido, né? Por tempo, por intensidade. Se você pega, vamos supor que seu detector, você está jogando no cara e tem um detector que é uma esferona em volta, né? Então, em todos os ângulos. Então, você está pegando e contando, integrando todos os ângulos. Então, você está pegando todas as partículas que são simplesmente espalhadas, né? Que interagem e saem para algum lugar, em todo o ângulo. Então, você está pegando o número total de partículas espalhadas por tempo, por intensidade. É isso. Simplesmente integrou aqui. Pode falar assim, mas, sei lá, toda partícula, isso então você vai contar todas as partículas? Não, a priori não. Quer ver um exemplo simples, só para a gente entender. Você está contando todas as partículas que são espalhadas. Isso vai ter um sentido, por isso que vai ter um sentido físico, um sentido meio geométrico, que é a seção de choque total. Vamos pegar aqui. O que seria um exemplo, só para a gente terminar. Um exemplo mais simples de mecânica clássica para estudar espalhamento. É uma esfera rígida. Depois a gente vai voltar isso no quântico. Né? Então eu quero dizer assim, esse cara simplesmente bate e volta. O espalhamento tipo, ele é totalmente elástico aqui, né? Essa esfera daqui, quer dizer, rígida, é que ela só... o ângulo que ele bate é o ângulo que ele sai. Então esse φzão é esse φzão aqui. Isso que eu quero dizer. Então aqui é o θ. Né? Então aqui é o φzão, aqui é o φzão. Então ele chegou aqui, separou de impacto, bateu e foi. Não sei se está exatamente simétrico, isso aqui eu fiz de olho, né? Então a figura pode estar ruim, mas esse ângulo tem que ser esse ângulo. A ideia para a gente saber a seção de choque é exatamente relacionar esse B com esse θ. Como você faz isso? É bem simples, é só olhar esse triângulo. Aqui tem um raio A. Né? Então aqui faz um triângulo, aqui é B, repara que aqui é o φzão. Aqui é φzão e aqui é θ. Então o que é o seno de φzão? É B sobre A. Então B é A seno de φzão. Mas o φzão, φzão mais φzão é θ. Né? Então φzão é π sobre 2 menos θ sobre 2. Então só fazer essa relação. Aqui esse seno dá o cosseno. Que dá seno disso, cosseno disso. Aqui seno dá 1, então dá o cosseno. Então já sabe direto, B com função de θ. Precisa da derivada.
Então, repara que a derivada dá menos, por isso que a gente bota o módulo aqui, né? Então, do cosseno dá seno, θ sobre 2, e sai 1/2. Então, aqui ficam 2. Então, a seção de choque é só isso, só substituir. Então, aqui fica o cosseno de A. Aqui aparece... Desculpa, aqui faltou um A quadrado, né? Porque aqui é o cosseno de A sobre 2, aqui é o seno de θ sobre 2. Aqui A sobre 2, cosseno de θ sobre 2. Aqui é A seno de θ sobre 2. Então aqui é A ao quadrado, porque seção de choque é área. Então, mas fica assim. O seno de θ é o quê? É 2 seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. Então cancela aqui tudo, fica meio. Então é A quadrado, faltando, sobre 4. Então ela é constante. Então significa que não tem ângulo preferencial, ele espalha em qualquer ângulo, a mesma quantidade de partículas em qualquer ângulo aqui. E a seção de choque total é você integrar isso em todo o ângulo, mas como é constante, vai integrar isso, vai sempre sair 4π. Agora que eu acertei, né? Botei A quadrado, então dá π ao quadrado. Então aqui só para dar uma ideia, o que é esse cara? É para que você tenha uma esfera rígida, essa esfera tem área 4π ao quadrado. Mas a seção de choque total é π ao quadrado. O que é π ao quadrado? É a área do disco. Né? A seção, se você cortar a esfera no meio, passar a faca no meio, fica você olha, ou melhor, você tem a esfera, você olha ela de frente, né? Você só vê a área aqui do corte, né? Então você vê essa área. Então a ideia é essa daqui. Isso é mais clássico, né? Quântico, o conceito é um pouco diferente, porque é probabilidade. Então a ideia é assim, você jogou o seu feixe, para que partículas, você está jogando feixe em todo lugar, né? As partículas que chegam nessa região, elas batem e são espalhadas em algum lugar. E o resto aqui não, né? Essas partículas simplesmente não são espalhadas, senão elas não entram na conta. Né? Então, quer dizer, se você bota uma parede aqui no fundo, né? Então esses caras estão espalhados em todo lugar. E pensa como se fosse um monte de tiro, né? Então aqui vai ficar cheio de buraco, só que aqui não, né? Aqui vai ficar um vazio, né? Esse vazio é uma área de π ao quadrado. É esse cara aqui. Então é a área, digamos, efetiva, onde ocorre o espalhamento. Aqui fora disso não tem espalhamento. Essa digamos, uma ideia geométrica da seção de choque. Chega, né? Só um exercício para você. Eu ia fazer, mas desisti. Eu não vou. Pega o seu negócio de mecânica clássica, ou pega um livro, Landau, Goldstein, né? Tenta aplicar isso para o potencial colombiano. Pega direto a trajetória. Né? Aqui eu peguei a trajetória no problema. Aqui, esse seria essa hipérbole, seria um problema atrativo. Né? Então aqui é o centro da hipérbole. Aqui seria o Sol. Aqui que passa aqui, cometa, meteoro, sei lá, o que orbita aí. Acho que é meteoro, né? O meteoro que cai na Terra. Não sei a diferença. Mas esse cara passa ali e quer dizer assim, esse cara seria atrativo, né? Ele é defletido para dentro. Mas essa mesma hipérbole, ela serve para um problema como se fosse sinal de mais. Um problema onde ele é repulsivo. Só que agora o centro seria esse, né? Ele chega aqui e afasta. Usando um ou outro, você faz essas relações são as mesmas. O resultado é o mesmo. Aí você pega lá e tenta fazer a seção de choque. Isso aqui que é a seção de choque famosa, é o espalhamento Rutherford. Né? Esse cara aqui. Ponto importante que tenta fazer isso, realmente tenta, se você nunca fez, porque a gente vai em mecânica quântica, a gente vai reproduzir o mesmo resultado clássico. Então esse é um ponto interessante. E esse cara tem a seção de choque infinita, total. Se você pega esse cara e integra, dá infinito. Por quê? Porque exatamente que a gente viu, lembra semana passada que a gente viu o potencial colombiano, voltando um pouco à mecânica quântica, esse cara não é um potencial ou até no vídeo passado, né, ele não obedece aquela condição para o potencial ser de curto alcance. Multiplicar esse cara por R quadrado, jogar R para o infinito, tem que dar zero. Aqui não, se você multiplica esse cara por R quadrado, vira alfa menos alfa R. Joga R para o infinito, vai para o infinito. Então, esse cara, ele não se desliga quando as partículas estão longe. Né? Então, a ideia é assim que, mesmo para um parâmetro de impacto muito grande, ele ainda sofre um pouquinho de espalhamento, sofre a deflexão. Né? Então esse cara entra na conta. Então todo mundo entra na conta quando você faz aquela conta da infinito. Por isso que aquela área é da infinita. Então para essa área ser finita, é o indício que sua interação de curto alcance. Essa é a ideia aqui. Né? Então esse é o conceito, ficou claro. Ok, pessoal? Então chega, acabamos esse segundo vídeo. Tem mais um vídeo que a gente vai voltar agora para a mecânica quântica e discutir um pouco mais a ideia de fase de deslocamento. Tranquilo? Esse vídeo foi bonitinho, fácil de entender. Quando fala mecânica lá, fica tudo fácil. É um tesouro do céu. Esse aqui, né? Ok, pessoal?
Pô, espero que você faça uma revisãozinha boa de mecânica clássica, é bom entender esse conceito de espalhamento. Falou, pessoal, acabamos aqui. Eu não fiz física por querer. Lista. Que um dia eu escrevi chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar, e tudo muda, menos o que eu sinto por você. O próximo episódio será